Bora lá, capítulo 24. Thor sentiu um pé cutucando em suas costelas e lentamente abriu seus olhos. Ele estava deitado de bruços sobre um monte de palha e por um momento não tinha ideia de onde estava. Sua cabeça parecia que pesava 1 tonelada, sua garganta estava mais seca do que alguma vez ele já tinha a sentido estar, seus olhos e cabeça estavam matando. Ele sentiu como se tivesse caído de um cavalo. Ele foi empurrado novamente e quando ele se sentou, o quarto girou violentamente. Ele se inclinou e vomitou, engasgando uma ou outra vez. Um coro de risada irrompeu à sua volta e ele olhou para cima para ver Rhys, O'Connor, Elden e os gêmeos de pé ao seu redor, observando. Finalmente a bela adormecida desperta? Rhys exclamou sorrindo. Não pensamos que você iria levantar-se, O'Connor disse. Você está se sentindo bem? Elden perguntou. Thor sentou-se, limpando a boca com as costas de suas mãos, tentando processar tudo. Quando ele fez isso, Kron, deitado a pouca distância, choramingou e correu para ele, pulando em seus braços e enterrando sua cabeça na camisa. Thor ficou aliviado ao vê-lo e feliz de tê-lo ao seu lado. Ele tentou se lembrar. Onde eu estou? Thor perguntou. O que aconteceu ontem à noite? Os 3 amigos riram. Eu tenho medo que você tenha bebido demais, meu amigo. Algumas pessoas não podem tolerar sua cerveja. Você não se lembra? A taberna? Thor fechou os olhos, esfregou suas têmporas e tentava lembrar-se de alguma coisa. As coisas vinham em ondas. Ele se lembrava da caçada, de entrar na taberna, das bebidas. Lembrou-se de estar sendo levado pelas escadas acima, do bordel. Depois disso, tudo era negro. Seu coração acelerou quando ele pensou em Gwyndolin. Teria ele feito algo estúpido com aquela garota? Tinha ele arruinado suas chances com Gwyn? O que aconteceu? Ele perguntou insistentemente para Rhys, apertando seu pulso. Por favor, me diga-me, que eu não fiz nada com aquela mulher. Os outros riram, mas Rhys olhou para seu amigo sério, percebendo quão chateado ele estava. Não se preocupe, amigo, ele respondeu. Você não fez nada de errado, de jeito nenhum, exceto vomitar e desmaiar no chão. Os outros riram novamente. Foi demais para ser a primeira vez, Elden disse. Mas Thor se sentiu profundamente aliviado. Ele não tinha ofendido Gwyn. Essa foi a última vez que você pagou para ter uma mulher, disse Conval. Um perfeito desperdício de dinheiro, disse Conven. Ela não iria mesmo devolvê-lo. Os garotos riram novamente. Thor foi humilhado, mas estava aliviado por não ter arruinado tudo. Ele tomou o braço de Rhys e puxou-o de lado. Sua irmã, ele sussurrou com urgência. Ela não sabe nada sobre isso, não é? Rhys abriu um sorriso lento quando ele colocou um braço em volta do ombro de Thor. Seu segredo estaria seguro comigo, mesmo que você tivesse feito algo. Ela não sabe. Agora eu posso ver o quão profundamente você se importa com ela e aprecio isso. Ao dizer isso, o seu rosto assumiu uma expressão séria. Eu posso ver agora que você realmente se importa com ela. Se você tivesse dormido com aquela prostituta, não seria o tipo de cunhado que eu gostaria de ter. De fato, me pediram para entregar-lhe esta mensagem. Rhys enfiou um pequeno rolo na palma de Thor, o que olhou confuso. Ele viu o selo real sobre ele, o papel cor-de-rosa e soube. Seu coração acelerou. Da minha irmã, Rhys acrescentou. Opa! Ouviu-se um coro de vozes. Alguém recebeu uma carta de amor, O'Connor disse. Leia para nós, Elden gritou. Os outros riram. Mas Thor, querendo privacidade, dirigiu-se apressado para um lado do quarto, longe dos outros. Sua cabeça latejava e a sala ainda girava, mas ele não se importava mais. Ele desenrolou o pergaminho delicado e leu a nota com as mãos trêmulas. Encontre-me em Forest Ridge, ao meio-dia.
Não se atrase, seja discreto e não atraia atenção. Thor meteu a nota em seu bolso. O que a carta diz, pombinho? Conven exclamou. Thor se aproximou de Rhys, sabendo que podia confiar nele. A legião não tem nenhuma prática hoje? Thor perguntou. Rhys abanou a cabeça. Claro que não, é um feriado. Onde fica Forest Ridge? Thor perguntou. Rhys sorriu. Ah, o lugar favorito de Gwyn, ele disse. Pegue a estrada que sai da corte em direção ao leste e siga. Suba a colina. Ela fica logo após o segundo morro. Thor olhou para Rhys. Por favor, não quero que ninguém saiba. Rhys sorriu. Tenho certeza de que ela tampouco quer isso. Se a minha mãe descobrisse, ela mataria ambos. Ela iria trancar minha irmã em seu quarto e você seria exilado para o extremo sul do reino. Thor engoliu em seco a pensar nisso. Sério? Ele perguntou. Rhys assentiu de volta com a cabeça. Ela não gosta de você. Não sei porquê, mas ela já pôs isso na cabeça. Vá rápido e não conte a ninguém. Não se preocupe, ele disse apertando sua mão. Eu tampouco direi nada. Thor caminhou rapidamente na manhã adiante, tentando fazer o possível para não ser visto. Kron corria ao lado dele. Thor seguiu as instruções de Rhys da melhor maneira possível, repetindo-as em sua cabeça enquanto se apressava ao passar pelos arredores da corte real, até chegar a uma pequena colina, ao longo da borda de uma floresta densa. À sua esquerda, o chão se abriu abaixo dele, deixando-lhe como caminho uma trilha estreita na borda de um cume íngreme, com um penhasco à sua esquerda e a floresta à sua direita. Forest Ridge. Ela lhe disse para encontrá-la ali. Será que ela estava falando sério ou ela estava apenas brincando com ele? Será que aquele pomposo do Alton estava certo? Thor era apenas uma diversão para ela? Será que ela se cansaria dele em breve? Ele esperava, mais do que qualquer coisa, que esse não fosse o caso. Ele queria acreditar que os sentimentos dela por ele eram verdadeiros, mas ele ainda tinha dificuldades para conceber como esse poderia ser o caso. Ela mal o conhecia e era da realeza. Que interesse ela poderia ter nele? Sem falar que ela era 1 ou 2 anos mais velha e nunca antes uma menina mais velha tinha se interessado por ele. Na verdade, nenhuma garota tinha demonstrado interesse por ele. Tampouco havia muitas meninas para escolher em sua pequena aldeia. Thor nunca tinha pensado muito em garotas. Ele não fora criado com nenhuma irmã e havia poucas garotas da sua idade na sua aldeia. Na sua idade, nenhum outro garoto parecia muito preocupado. A maioria dos meninos parecia casar-se em torno de seu 18º ano em casamentos arranjados, que realmente eram mais como acordos comerciais. Os homens de alto escalão, que não estavam casados em seu 25º ano, tinham o seu dia de seleção. Eles eram obrigados a optar entre uma noiva local ou sair e encontrar uma fora. Mas isso não se aplicava a Thor. Ele era pobre e as pessoas de sua posição geralmente se casavam buscando uma união que beneficiasse as famílias. Era como negociar um gado. Mas quando Thor viu Gwyndolin, tudo isso mudou. Pela primeira vez, ele havia sido atingido por algo. Um sentimento tão profundo, forte e urgente que não lhe permitia pensar em mais nada. Cada vez que ele tinha a visto, esse sentimento tinha ficado mais profundo. Ele mal podia entendê-lo e lhe doía estar longe dela. Thor dobrou o ritmo ao longo do cume, procurando por ela em todos os lugares, perguntando-se exatamente onde ela iria encontrá-lo. Ou se ela iria se encontrar com ele depois de tudo. O primeiro sol ficou mais alto e a primeira gota de suor formou-se em sua testa. Ele ainda se sentia doente e enjoado com efeitos da noite anterior. Quando o sol cresceu ainda mais e sua busca por ela estava se mostrando inútil, ele começou a se perguntar se ela realmente estava indo ao seu encontro. Ele também começou a se perguntar a que perigo
eles estavam se expondo. Se a sua mãe, a rainha, realmente estivesse contra isso, ela realmente o mandaria expulsar do reino? Da legião? De tudo que ele tinha vindo a conhecer e amar? Então, o que ele faria? Enquanto pensava sobre isso, ele decidiu que tudo ainda valia a pena, simplesmente pela chance de estar com ela. Ele estava disposto a arriscar tudo por essa chance. Ele só esperava que ele não estivesse sendo feito de bobo, ou tirando conclusões precipitadas sobre o quão forte eram os sentimentos dela por ele. Você ia passar por mim e me deixar de lado? Ouviu-se uma voz, seguida de uma risada. Thor pulou, pego de surpresa. Então parou e se virou. De pé, à sombra de um enorme pinheiro, sorrindo de volta, estava Gwyndolin. Seu coração se elevou com aquele sorriso. Ele podia ver o amor nos olhos dela e todas as suas preocupações e medos se dissiparam instantaneamente. Ele repreendeu a si mesmo pela forma como ele tinha sido tão estúpido por interpretar mal as intenções dela. Kron deu um pequeno grunhido com a visão dela. "E o que nós temos aqui?" ela gritou, deleitada. Ela ajoelhou-se e Kron veio correndo até ela, pulando em seus braços com um gemido. Ela o pegou e o segurou, acariciando-o. "Ele é tão lindo", ela disse, abraçando-o apertadamente. Ele lambeu o rosto dela. Ela riu e beijou-o de volta. "E qual é o seu nome, amiguinho?" ela perguntou. "Kron", Thor disse. Finalmente, dessa vez, sua língua não travou como antes. "Kron", ela repetiu, olhando nos olhos do filhote. "E é todo dia que você viaja com um amigo leopardo?" ela perguntou a Thor com um riso. "Eu o encontrei", Thor disse, sentindo-se constrangido ao lado dela, como ele sempre se sentia. "No bosque, durante a caçada. Seu irmão disse que eu devia mantê-lo porque eu o encontrei, porque isso estava destinado." Ela olhou para ele e sua expressão se tornou séria. "Bem, ele está certo. Os animais são coisas muito sagradas. Você não os encontra, eles encontram você. Espero que não se importe se ele se juntar a nós", Thor disse. Ela riu. "Eu ficaria triste se ele não se juntasse", ela respondeu. Ela olhou para ambos os lados, como se quisesse estar certa de que não estavam sendo observados. Então, estendeu a mão, agarrou a mão de Thor e puxou-o para o bosque. "Vamos!" ela sussurrou, "antes que alguém nos veja." Thor estava eufórico, com a sensação de seu toque, quando ela guiou-o para a trilha da floresta. Dirigiram-se rapidamente para lá, caminho torcendo e serpenteando entre pinheiros gigantes. Ela soltou a mão dele, mas ele não esqueceu a sensação dela na sua. Ele estava começando a se sentir mais confiante de que ela realmente gostava dele. Era óbvio que ela não queria ser vista também. Provavelmente por sua mãe. Estava claro que ela levava tudo muito a sério, já que ela também corria riscos ao encontrar-se com ele. Então, novamente, Thor pensou. Talvez ela apenas não quisesse ser vista por Alton, ou por quaisquer outros rapazes com quem ela pudesse estar. Talvez Alton estivesse certo. Talvez ela tivesse vergonha de ser vista com Thor. Thor sentia todas essas emoções misturadas girarem como um redemoinho dentro dele. "O gato comeu sua língua, foi?" ela perguntou, finalmente rompendo o silêncio. Thor se sentiu partir. Ele não queria se arriscar a estragar tudo lhe dizendo o que pensava por sua cabeça. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia que precisava acabar com suas preocupações. Ele precisava saber quais eram os sentimentos dela. Ela já não pôde mais aguentar e falou. "Depois que nos vimos anteriormente, quando nos separamos, eu me encontrei com Alton. Ele me confrontou. A expressão de Gwyndolin ficou sombria. Seu ânimo, de repente, ficou arruinado. E Thor imediatamente se sentiu culpado por ter trazido isso à tona. Ele estimava sua boa natureza, sua alegria, e desejou que ele pudesse voltar atrás.
Ele quis parar, mas era tarde demais. Agora não tinha como retirar o que ele tinha dito. E o que ele disse? Ela perguntou. Sua voz lhe falhava. Ele me disse para ficar longe de você. Ele me disse que você não gosta de mim de verdade. Ele me disse que eu era apenas um objeto de diversão para você. Que você se cansará de mim em um dia ou dois. Ele também disse que vocês iam casar e que seu casamento já foi arranjado. Gwendolen soltou uma risada zombeteira. Então ele disse isso? Ela espetou. Esse garoto é a criatura mais chata, arrogante e insuportável do mundo. Ela acrescentou com bronca. Ele tem sido uma pedra no meu sapato desde que eu comecei a caminhar. Só porque nossos pais são primos. Ele pensa que é parte da família real. Nunca conheci ninguém que merecesse menos esse direito do que ele. Para piorar as coisas, ele pôs na cabeça que de alguma maneira nós estamos destinados a casar-nos, como se eu concordasse com tudo o que os meus pais me forçassem a fazer. Nunca. E certamente não com ele. Eu não aguento nem mesmo vê-lo. Thor se sentiu tão aliviado com suas palavras. Sentiu-se uma tonelada mais leve. Ele tinha vontade de cantar bem alto. Eram exatamente as palavras que ele tinha desejado ouvir. Agora, ele sentia pena, porque ele a havia chateado, sem razão. Mas ainda não estava completamente satisfeito. Thor notou que ela ainda não tinha dito nada sobre se realmente gostava dele. Para que você saiba, ela disse, olhando para ele rapidamente e logo desviando o olhar. Eu mal conheço você. O que eu menos preciso agora é ser pressionada sobre meus sentimentos. Mas eu diria que eu não acho que passaria tempo com você se eu o odiasse tanto. Claro que é meu direito mudar de ideia quando eu quiser. Eu posso ser inconstante, mas não quando se trata de amor. Isso era tudo o que Thor precisava ouvir. Ele estava impressionado por sua seriedade e ainda mais impressionado com a palavra que ela escolheu, amor. Ele se sentia renovado. E casualmente, eu também espero o mesmo de você, ela disse, virando o jogo. De fato, acho que tenho muito mais a perder do que você. Afinal, sou da realeza e você é plebeu. Eu sou mais velha e você é mais jovem. Você não acha que, de nós dois, eu deveria ser a mais reservada? Chegaram a mim, na corte, rumores sobre suas atividades, sua ascensão social, de que você está apenas me usando, que está ávido de prestígio. Rumores sobre seu desejo de obter o favor do rei. Deveria eu acreditar em tudo isso? Thor ficou horrorizado. Não, minha senhora, jamais. Essas coisas nunca passaram por minha cabeça. Estou com Vossa Alteza simplesmente porque não posso pensar em estar em qualquer outro lugar, porque eu quero apenas estar ao seu lado. Somente porque quando não estou com Vossa Alteza, eu não penso em mais nada. Um pequeno sorriso brincava nos lábios dela, e ele podia ver a sua expressão começando a iluminar. Você é novo aqui, ela disse. Você é novo na corte do rei, na vida real. Você precisa de tempo para ver como as coisas realmente funcionam. Aqui, ninguém diz as coisas como elas são. Todo mundo tem planos ocultos, todo mundo está querendo poder. Ou posição social, ou riquezas ou títulos. Ninguém é o que aparenta ser. Todo mundo tem seus próprios espiões, facções e planos. Quando Alton disse que meu casamento já foi arranjado, por exemplo, o que ele realmente estava dizendo era tentar descobrir quão unidos você e eu somos. Ele se sente ameaçado e ele pode estar informando a alguém. Para ele, o casamento não significa amor. É uma união puramente por vantagens financeiras, por prestígio, por propriedades. Em nossa corte real, nada é o que parece. De repente, Kron passou por eles correndo pela trilha da floresta e chegou a uma clareira. Gwyn olhou para Thor e deu uma risadinha. Ela estendeu a mão, agarrou a mão dele e correu com ele. Vamos! Ela gritou, animada. Os dois percorreram a trilha e penetraram na enorme clareira, rindo.
Thor foi surpreendido pela visão. Era uma pradaria bonita preenchida com flores silvestres de todas as cores possíveis, que cresciam até os seus joelhos. Pássaros e borboletas de todas as cores e tamanhos dançavam e voavam no ar, e o prado estava vivo com o som dos pássaros chilreando. O sol brilhava e o lugar se parecia a um esconderijo, um lugar secreto, oculto ali em meio a um bosque alto e escuro. Alguma vez você brincou de cabra cega? Ela perguntou com um risinho. Thor abanou a cabeça e, antes que ele pudesse responder, ela tomou um lenço de seu pescoço. Estendeu a mão e vendou-lhe os olhos. Ele não podia ver e ela riu alto em seu ouvido. Você é a cabra cega, ela disse. Então ele a ouviu sair correndo pela grama. Ele sorriu. E agora, o que eu faço? Ele exclamou. Encontre-me, ela respondeu. Sua voz já estava bem longe. Thor, vedado, começou a correr atrás dela, tropeçando enquanto seguia. Ele escutava atentamente o farfalhar do vestido, tentando seguir sua direção. Era difícil, e ele correu com as mãos estendidas para a frente, pensando sempre que ele poderia esbarrar em uma árvore, mesmo sabendo que era um prado aberto. Em pouco tempo, ele estava desorientado e sentia como se estivesse correndo em círculos, mas ele continuou a ouvir o som da sua risada longe, e continuou correndo para ela. Algumas vezes parecia estar mais perto, logo, mais longe. Ele estava começando a ficar tonto. Ele ouviu Kron correndo ao lado dele, uivando, e em vez dela, ele escutava Kron, seguindo seus passos. Quando ele fez isso, a risadinha de Gwyn ficou mais alta e Thor percebeu que Kron estava guiando até ela. Ele estava espantado com a inteligência do Kron, ao unir-se a eles no jogo. Em breve, ele podia ouvi-la a poucos metros. Ele a perseguia, zigue-zagueando por cada um dos caminhos através do campo. Ele estendeu a mão e ela gritou de alegria quando ele pegou o canto do seu vestido. Quando ele a agarrou, tropeçou e os dois caíram no campo macio. Thor girou no último segundo, de modo que ele pudesse cair primeiro, amortecendo a queda dela quando ela caísse sobre ele. Quando Thor caiu no chão, Gwyn caiu sobre ele. Ela deu um gritinho de surpresa. Ela ainda estava rindo quando estendeu a mão e puxou o lenço para trás. O coração de Thor estava batendo com força quando ele viu o rosto dela e apenas alguns centímetros do dele. Ele sorriu, o peso do corpo dela em seu vestido de verão fino sobre o dele, sentia cada contorno de seu corpo, todo o peso dela pressionando sobre ele. Ela não fez nenhum movimento para resistir. Ela olhava nos olhos dele, respirando debilmente e não desviou o olhar. Ele, tampouco. O coração de Thor batia tão rápido. Ele estava com dificuldades para enforcar-se. De repente, ela se inclinou e colocou seus lábios sobre os de Thor. Eles eram mais suaves do que ele podia imaginar, e quando eles se encontraram pela primeira vez em sua vida, ele sentiu-se verdadeiramente vivo. Ele fechou os olhos e ela fechou os dela. Eles não se moviam, seus lábios se encontrando por quanto tempo ele não sabia. Ele queria congelar este momento. Finalmente, lentamente, ela se afastou. Ela ainda sorria quando abriu os olhos lentamente. Ela ainda estava deitada ali, o corpo sobre o dele. Eles ficaram deitados assim por muito tempo, olhando nos olhos um do outro. De onde você veio? Ela perguntou suavemente, sorrindo. Ele sorriu de volta. Ele não sabia como responder. Eu sou só um garoto normal, ele disse. Ela balançou a cabeça e sorriu. Não, você não é. Eu posso senti-lo. Eu suspeito que você esteja longe, muito longe de ser só isso. Ela se inclinou e beijou-o novamente. Seus lábios encontraram os dela, dessa vez, por muito mais tempo. Ele estendeu a mão
e passou pelos cabelos dela, e ela devolveu-lhe o gesto carinhoso. A mente dele não podia parar de voar. Ele já se perguntava como isso acabaria. Poderiam eles estar juntos, com todas as forças entre eles? Seria possível que eles chegassem a ser realmente um casal? Thor esperava, mais do que tudo em sua vida, que eles pudessem. Ele queria estar com ela agora, muito mais do que ele queria estar na Legião. Enquanto ele estava imerso nesses pensamentos, se ouviu um ruído repentino na grama, e os dois, assustados, se viraram. Kron pulou através da grama e, apenas alguns metros de distância, logo ouviram outro ruído indistinto. Kron ganiu, logo rosnou, e depois eles ouviram um ruído sibilante. Finalmente se fez o silêncio. Gwyn rolou, saindo de cima de Thor. Ambos se sentaram e olharam. Thor saltou, protegendo Gwyn, imaginando o que poderia ser. Ele não viu ninguém, mas alguém ou algo deveria estar ali, a poucos metros de distância, na erva alta. Kron apareceu diante deles e em sua boca, em seus pequenos dentes afiados, balançava uma cobra branca enorme, mole. Devia ter 3 metros de comprimento. Era grossa como um grande galho de árvore e sua pele era brilhante e branca. Thor em um instante percebeu o que tinha acontecido. Kron tinha poupado os dois de um ataque desse réptil mortal. Seu coração batia apressado, cheio de gratidão para com o filhote. Gwyn engasgou. Uma cobra das costas brancas? Ela falou. O réptil mais letal de todo o reino. Thor olhou para ela com assombro. Pensei que essa cobra não existisse. Eu pensei que era apenas uma lenda. É muito rara, Gwyn disse. Eu tinha visto apenas uma em minha vida, no dia em que o meu avô morreu. Isso é um presságio. Ela se virou e olhou para Thor. Isso significa que a morte está vindo. A morte de alguém muito próximo. Thor sentiu um calafrio na espinha. Uma brisa fria repentina percorreu o prado nesse dia de verão e ele soube, com certeza absoluta, que ela tinha razão.